Então, pessoas, vamos consolidar umas liquidezes aqui? É claro. Piada de tiozão à parte, nós precisamos comentar um bocado sobre modernidade líquida, um dos conceitos mais geniais do senhor Zygmunt Bauman e que ganhou holofotes absurdos nos últimos anos. Talvez nem tanto pela genialidade do conceito, mas pela forma extraordinária como ele se encaixa na realidade em que nós estamos. Porque, olha, Bauman é um misto de clarividente, né, com, digamos, uma criatura absurdamente perspicaz a respeito do tipo de sociedade que a gente vem se tornando nos últimos anos. Porra, tudo isso? E mesmo com as transformações que vieram depois da morte dele, nós ainda estamos totalmente mergulhados nesse mar de loucura e imprecisões que ele denominou ultramodernidade. Bom, antes de nós entendermos bem o que significa essa liquidez e esse conceito famosão dele, nós precisamos remontar um tiquinho a Marx. Sim, a Marx, que acabou sendo inspiração para essa ideia da liquidez para Bauman. Na verdade, Bauman é cheio de inspirações e apropriações. A obra dele é lotada de multi-referências e isso mostra também a habilidade de ele reavaliar o passado para construir essas visões a respeito do presente e do futuro, né? Marx comentava que sempre que uma estrutura, uma instituição, uma ideia, uma sociedade parece enferrujada, mal organizada ou meio inútil para a vida, né, das pessoas que estão dentro dela, é preciso diluir, né, liquefazer essa sociedade ou essa instituição, essa estrutura e tentar organizar uma base sólida nova. Faz sentido isso, não faz? Quando, sei lá, sua casa está dando defeito, sei lá, tem goteira, as paredes estão carcomidas, o tijolo está aparecendo, você precisa desfazer a estrutura velha e inútil e construir alguma coisa nova que funcione para sua família. Isso funciona para qualquer coisa, essa ideia, você concorda? É um princípio bem simples e muito básico a respeito da vida cotidiana, ou da vida em sociedade ou das próprias instituições. E a gente vê isso dentro das instituições maiores também. Os próprios modelos políticos passam por isso, não é? Tornam-se inúteis, obsoletos para uma sociedade, são repensados, diluídos, desconstruídos para serem elaborados de outra forma que convenha com a época e com as pessoas. Os valores também passam por isso. Nossos valores vão se tornando inadequados, obsoletos, nós não nos encaixamos mais neles depois de um determinado tempo, e aí a gente tenta desconstruir, rever, repensar, reavaliar e fazer uma coisa nova que se encaixe com a vida, né, que a gente então propõe. Marx, na verdade, comentava isso a respeito da diluição necessária do capitalismo e da reconstrução de uma sociedade dentro dos moldes socialistas. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Que pena. Porque de polêmica e polarização neste país nós estamos fartos, né? Bom, onde entra Bauman nessa história? Bauman comenta que a virada para o século XX, a virada para o século XXI, que é onde nós estamos, passou pela compreensão dessa obsolescência. Ou seja, nós começamos a entender que muita coisa já não era mais adequada para a nossa vida, que a nossa casinha já estava bem apertada e bem ultrapassada e muito carcomida, né? Ou seja, as instituições já não dão conta das nossas necessidades, as estruturas sociais dentro das quais nós sempre vivemos parecem atrasadas demais, falhas demais, incoerentes demais com os nossos propósitos, com os nossos valores. Esses valores, inclusive, vez ou outra, parecem contraditórios, incoerentes, tornam as pessoas mais infelizes, promovem violência, promovem separações e enfraquecem as nossas relações sociais. Muita coisa parece velha demais, né? Parece uma roupa velha que não serve mais, como diria Dona Elis Regina. Muita coisa parece
que passou do ponto. A partir da compreensão disso, ou da percepção disso, nós começamos a desconstruir muita coisa. E olha que essa palavra desconstruir está marcada para a época que nós estamos, né? Você precisa ser desconstruído. E nós começamos a entender, sei lá, que o modelo de justiça já não é o melhor, que essa coisa que a gente chama de democracia está meio atrasada, meio obsoleta, que a estrutura jurídica não dá conta da dimensão da criminalidade. Nós percebemos que as cidades são sufocantes, exaustivas, perigosas, hostis. Nós percebemos até que a família já não nos cabe dentro da dimensão de indivíduo e da complexidade da nossa existência, como adquiriu nos últimos tempos. Então, a gente vai desmanchando, a gente vai diluindo. No entanto, você já deve ter notado que a gente está tendo uma dificuldade monstra de construir uma coisa nova, de construir um novo sólido. Marx comentava que o ciclo completo, né, dessa renovação social seria pegar o sólido antiquado, liquefazer esse sólido e remontar um sólido novo. Tá percebendo? Tem um ciclo fechado, né? De solidificação, liquefação e uma nova solidificação. E a nossa estrutura de vida no século XXI tem sido, né, liquefação, ponto. A gente consegue perceber que as coisas não vão bem. A gente consegue perceber que as instituições não estão dando conta do que a gente precisa. A gente consegue notar que a política está eivada de corrupção, né? Que a sua piscina está cheia de ratos, como diria Cazuza. A gente nota que a família, muitas das vezes, não permite que nós nos desenvolvamos no potencial que a nossa existência e a nossa identidade exige. A gente percebe que os nossos valores já não são compatíveis com o que seria necessário para uma sociedade mais justa e mais livre. A gente dá conta de perceber que as coisas não estão no lugar. E nós vamos pouco a pouco desmanchando. Isso não serve, isso precisa ser de outro jeito. Só que a gente não encontrou esse jeito. Essa é a ponta central do debate de Bauman. Nós estamos liquefazendo e desmanchando tudo que a gente encontra pela frente. Nós estamos num franco processo de desconstrução de absolutamente tudo e a gente não está construindo nada. Nós somos a geração, né, da bola demolidora, né, Miley Cyrus? Nós estamos arremessando paredes contra paredes, nós estamos quebrando tudo. E nós ainda não encontramos um jeito de construir uma coisa nova, de criar uma estrutura segura, sólida, um espaço de conforto e de aceitação que a gente acredita necessários para que a nossa vida seja minimamente feliz. Nós não encontramos esse espaço, a capacidade de construir. Você pode perceber que as redes sociais estão cheias disso, cheias de processo de desconstrução. Isso não pode, isso não deve, isso você não fala, isso você não faz. Mas e aí? O que é para viver? O que é para fazer? Se a estrutura anterior de família não serve, qual é a estrutura nova de família que vai vingar para o século XXI, XXII, XXIII? Se a estrutura de democracia dentro da qual nós estamos não funciona, qual é o novo modelo de democracia que vai surgir no lugar? Se as leis só apoiam os corruptos e espancam os mais pobres, qual é o novo formato de lei que deve surgir então? Você está entendendo? Ponto. A gente sabe apontar o dedo. Nós sabemos dizer o que não presta, o que não vale, o que não pode. Nós só não sabemos o que fazer depois disso. O que colocar no lugar. Como nós vamos nos organizar a partir da percepção do que não pode ser? Entende? Essa angústia é o que Bauman chama de ambivalência. Nós estamos nessa incerteza,
né, do que não deve, do que não pode, isso talvez não sirva, esse valor precisa ser dissolvido, esse padrão de moralidade é estranho, uns dizem que deve, outros dizem que não deve, uns se sensibilizam, outros se alienam. A gente está nessa instabilidade. O mundo moderno é ambivalente porque ele é instável. A gente não sabe o que deve fazer. E nós estamos perdidos em relação a para onde nós devemos seguir, que tipo de caminho nós devemos tomar, onde é seguro viver. Nós estamos todos inseguros. Veja, todos nós estamos imersos no mundo virtual, muitos de nós sofrendo os impactos severos das nossas próprias ações em termos de saúde pública, de economia ou do desmonte progressivo da estrutura do Estado e da própria democracia, e a gente não sabe onde se apoiar, a gente não sabe o que vai virar. Nós somos um mundo que sonha com o futuro sem saber absolutamente nada a respeito dele. Nós não temos a mínima dimensão do que os próximos dias nos prometem, ou que tipo de país, de sociedade, de pessoas, de vida nós podemos querer para amanhã. Infelizmente, o século XXI é muito apegado à ideia do sonho e pouco apegado ao fazer acontecer. Estou cheio das referências musicais, né? Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não, a gente não sabe a hora, a gente não faz acontecer, a gente sonha com uma ideia vaga, difusa, imprecisa sobre um suposto futuro feliz e glorioso que a gente não sabe onde fica. Está no meio de um oceano, sem ilhas, sem paradeiro de terra firme, estamos todos nós boiando, com nenhuma perspectiva de âncora ou nenhum caminho minimamente sólido para permitir que a gente, sei lá, descanse um pouco. Porque, francamente, nós estamos todos exaustos, todos nós queremos mais do que tudo uma zona de conforto mínima para a gente poder respirar. Porque, francamente, essa demonização da zona de conforto é um absurdo, né, nesses tempos nossos. A gente precisa, sim, de uma zona de conforto. A gente precisa de um espaço tranquilo. E nós não temos. Nós, no máximo, nos apegamos ao que Bauman chama de ondas de flutuação. Pegando aí a metáfora da liquidez, vem marés, né? Marés, ondas, que nos levam para um lado, nos levam para o outro, e a gente empolga, né, com essas ondinhas, e aí nesse momento a gente se sente mais tranquilo, talvez mais distraídos, né, do nosso naufrágio, da nossa condição de náufrago em oceano aberto, mas não resolve o problema. São muitas essas ondas de flutuação, né? A gente empolga, sei lá, com o meme da vez, a gente se empolga com o holofote de mídia sobre um escândalo dos famosos, a gente se empolga com uma tendência de trabalho, com um novo recurso de uma rede social, com, sei lá, uma modinha lançada por um influencer, por um novo serviço de streaming, por um filme que está bombando, por um vídeo viral, sei lá, pela volta da pochete e da sandália gladiadora. A gente empolga com umas tendências, com as modinhas, com isso que Bauman chama de ondas de flutuação. Mas é tudo extremamente efêmero, dura um suspiro, é realmente uma onda que a gente não sabe exatamente de onde veio e que quebra antes que a gente perceba que ela podia, sei lá, construir alguma coisa a nosso favor ou nos levar para algum lugar, porque não leva. Mesmo as ondas que parecem mais sérias, porque trazem polêmicas, movimentos sociais ou questionamentos importantes, a gente trata do mesmo jeito como trata um meme ou uma treta de rede social. Quebra-se, desfaz-se, mistura-se com o oceano antes que nós possamos nos dar conta de que ela existiu, e a gente esquece dessa onda
no exato momento em que ela se mistura com o oceano do nosso desespero e da nossa profunda falta de percepção de futuro. A gente não se apega a nenhuma delas. E aí passamos os 20 anos, os 30 anos, os 40 anos, com a sensação de estarmos nos movendo para algum lugar. Afinal de contas, as ondas nos arremessam para um lado, nos arremessam para o outro, mas no fim das contas estamos todos no mesmo oceano infinito, sem a real mobilização. Há quanto tempo, veja, nós estamos falando que o Brasil é uma democracia que afunda? Nós já movimentamos as ondas, né? Impeachment já, onda para cá. Fora Temer, onda para lá. Fora Bolsonaro, onda para cá. Cheio de onda. E você jura que essas ondas estão te levando para algum lugar. Mas sabe onde você está? Exatamente no mesmo ponto. Você tá falando sério? Onde você estava antes. Em oceano aberto. Perdido na vasta liquidez das ambivalências. Absolutamente nada mudou. Dá uma olhadinha no Senado, quem está lá. Exatamente as mesmas pessoas. Tá Collor, de 92. Porque o Brasil é o mesmo daquela época. Trocamos as figuras, mas os personagens são os mesmos. Trocamos os atores, né? Mas os papéis estão sendo encenados do mesmo jeito. E você ainda é o mesmo e vive exatamente como seus pais. Mais uma referência musical para o dia, Dona Elis, né? E ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como os nossos avós, e provavelmente vão viver como nós, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, afundados na mesma poça lamacenta desse oceano infinito de perspectivas vagas, de sonhos difusos, de nenhuma noção de futuro, perdidos entre uma onda ou outra de flutuação, sem saber exatamente o que construir ou de que forma ser protagonista da própria vida. Ficamos de espectadores, de figurantes, né? De um circo dos horrores, em que as tragédias mais colossais são encenadas, sem ter a mínima ideia do momento que é para rir, que é para chorar, ou que é para, sei lá, jogar uma bomba e começar tudo de novo. Vamos navegando, né? Navegando enquanto nós não afogamos ou nos afundamos por completo nesse mar de loucura que é a sociedade contemporânea. Isso é a ultramodernidade. Reflete bem, aplaudimos Bauman por ter feito uma boa metáfora. É claro. Por ter feito uma excelente releitura de Marx. Por ter feito uma ótima leitura da sociedade contemporânea. Ou todas as opções anteriores? Conta aí pra mim, vou ficar esperando. Combinado? Então comenta aí sobre as suas liquidezes, as suas instabilidades e as suas ondas de flutuação.